Está começando mais um CA News Entrevista. E eu estou aqui com meu amigo Alexandre Raposo, dirigente partidário e o cara que conhece a política de Niterói como ninguém. Raposo, primeiramente é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Emi, principalmente porque nós vamos falar sobre Niterói. Isso muito me interessa. Exatamente. E para começar, vamos perguntar como você vê a política de Niterói nesses últimos tempos, até a gente chegar no tempo de hoje. Mas um breve apanhado de como você enxerga a política de Niterói de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Bom, Emi, você sabe que eu, principalmente de 10 anos para cá, sou oposição ao grupo que governa a cidade, né? Vim do grupo de Jorge Alberto Silveira, e esse grupo que aí permanece por mais de 10 anos ganhou a eleição de nós em 2012. E estão aí até hoje com 2 governos de Rodrigo Neves e agora o governo do Axel Grael. Vejo com tristeza, né? Primeiro porque é um governo que faz muita propaganda e, na minha humilde opinião, entrega pouco à população. Ou quase nada. Ou quase nada. Alardearam a construção do túnel, né? Que é um projeto antigo, né? Que é um projeto muito antigo, um projeto do governo Jorge Alberto. E alardearam como se fosse a obra do século. A solução dos problemas. E quem é niteroense sabe, primeiro, que não foi a solução. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Quem frequenta as praias, as maravilhosas praias da região oceânica, Piratininga, Itaipu e Camboinhas... o niteroense está deixando de ir à praia... Conheço vários. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa que está frequentando a praia da Barra da Tijuca. É mais rápido do que vir para Camboinhas. Não tenha dúvida disso, né? Tudo não tenha dúvida disso. Obviamente, ele pode pegar algum engarrafamento na entrada da Barra, mas em comparação ao transtorno do próprio niteroense frequentar as praias da sua própria cidade, então assim, essa narrativa de que foi a obra do século, para o niteroense já entendeu que é simplesmente uma narrativa. Depois, pelas irregularidades, né, que aí é público, as irregularidades... Rodrigo Neves chegou a ser preso por 2 vezes. Da construção, né, das intervenções feitas na região oceânica, e essa semana nós tivemos essas chuvas fortes, né, onde moradores... Niterói, moradora, caiu Niterói, na Zona Norte, um morador caiu num córrego, né? E na região oceânica, vários moradores perderam móveis, um transtorno, ruas que nunca encheram e que estavam cheias dessa vez. Charitas virou um grande piscinão. Ingá, depois daquela obra que teve, né? Aí continua. Nas redes sociais, nas páginas da cidade, você vê a Doutor Sardinha, carros boiando no carro. Assim, cenas incomuns para Niterói. Então, assim, na minha opinião, é um péssimo governo. Como você mesmo disse, é um governo de marketing, não de obra. Na verdade, é um governo de obra, mas obra de embelezamento. Anunciam muito. Agora, se você... Infraestrutura, se você puxar no primeiro ano de governo, lá em 2013 e 2014... Não, tem promessas de lá que não foram cumpridas até hoje. Cidade foi bombardeada nas redes sociais, em material gráfico de primeira qualidade, sobre a famosa revitalização do centro de Niterói, que até hoje não saiu. Não, e já está dando uma confusão, porque a empresa construtora que ganhou o certame para essa revitalização do centro é a mesma que está com as obras atrasadas da região oceânica, saiu do Gilson Monteiro. Mais um problema. E ela está sobre recuperação fiscal. Mais um problema para ser... Como é que uma empresa dessa ganha mais um problema que deve ser analisado. Mas eu digo o seguinte, eles fizeram uma propaganda, Niterói seria uma nova... compararam com Sydney na Austrália... eu lembro disso. Rodou pelas redes sociais, eu recebi várias vezes, filmes em 3D. Teve denúncia também por gasto de publicidade. Na época, se gastou, foi o vereador Bruno Lessa, na época, vereador... Se gastou mais com publicidade do que com a obra, porque a obra não saiu até hoje, né? Não saiu. Não saiu até hoje. Então, Niterói, que já foi capital, e é uma cidade rica, né? Quase 7 bilhões de orçamento. Muito rico. Ainda tem nas suas ruas a fiação aérea. Nós não temos fiação subterrânea, né? Nós temos uma cidade, a avenida principal da cidade, Amaral Peixoto, com as calçadas todas
Praticamente E essa- 90% das calçadas Destruído. esburacadas, com moradores de rua, mas que não são moradores de rua que simplesmente pernoitam, não. Moradores de rua Moram, que estão né? morando na Amaral Peixoto, com barraca, com colchões, com animais de estimação, famílias. Assim, é simplesmente cenas inacreditáveis. Então você dizer para mim que é um governo vencedor de sucesso para o niteroense, simplesmente Enxugar só gelo. mostrar, é só enxugar gelo. enxugar gelo, A parte enxugar antiga gelo. da cidade, que vai aqui da Amaral Peixoto até a rodoviária, cheia de viciados, né? Grupos de viciados morando nas esquinas, lixo, a rua José Clemente, atrás do antigo prédio da prefeitura, né? Do prédio antigo, com buracos, com crateras. Quer dizer, uma cidade rica dessa que não tem a empresa pública para chegar ali e recapear, ou fazer pelo menos a manutenção. E o que você vê, por exemplo, eu vi nas redes sociais, logo depois da chuva, vários vídeos do prefeito com a secretária de Deise Monassa, com não sei quem, falando que a equipe está na rua limpando, mas todo ano, nessa época, chove. Todo ano a gente sabe que a cidade alaga. Os pontos de alagamento são conhecidos de todos. São sempre nos mesmos lugares. Agora, depois da obra da região oceânica, outros lugares estão inundando também. Mas os pontos principais são os mesmos. Mi, E não é eu feito falo isso todo dia. Eu não gosto de fazer uma oposição por oposição. Eu gosto eu gostaria muito que esse governo discutisse problemas da cidade. Então vamos lá. Enchentes. Qualquer cidade com um nível alto de chuva intensa, né? Choveu 70 milímetros, era o que esperado para o mês inteiro, qualquer cidade do mundo terá problema. Até porque as cidades hoje são asfaltadas, né? Então, escoar a água com uma chuva muito forte, em qualquer lugar vai ter problema. Outro agravante, né? Nós somos uma cidade ao nível do mar. Exatamente. Então, assim, obviamente que com muita chuva aumenta, e aí para os rios, né, para a rede coletora escoar essa água, há sempre uma demora, há um problema. Esse não é o problema, a gente sabe disso. Transtorno com chuva forte vai ter em qualquer lugar. O problema é o que você está falando. Lugares crônicos que todo mundo já sabe há 30, 40 anos e continua com o mesmo problema, nenhuma intervenção é feita, né? Piscinões. Aí é para o grupo de engenheiros da prefeitura e o gestor da cidade entender isso e contratar alguém para dar uma solução. Para resolver. Que né? Tecnologia para resolver esse tipo de problema existe. Sim. Nós temos uma empresa municipalizada de águas e esgoto da cidade, que é a Águas de Niterói, que presta um bom serviço, né? Em comparação às outras cidades do estado do Rio de Janeiro, presta até um bom serviço. Mas assim, será que tudo que está no contrato é cumprido? Será que eles teriam que fazer alguma intervenção e não estão fazendo? Outro problema, Emi, é que eu lembro quando eles ganharam a eleição em 2012, eles diziam que o nosso grupo ia vender a cidade para as imobiliárias, né? E você, cria de Niterói, vai me confirmar isso. Onde estão os casarões de Icaraí, de Santa Rosa? Acabou. Todos destruídos, vendidos. Criaram um jardim Icaraí exatamente para especulação vendidos, né? E cada vez prédios mais altos são construídos. E o plano diretor também, essa confusão. E aí você há de convir que é mais esgoto, é mais água, é mais morador, é mais carro. De infraestrutura para poder suportar a demanda. Obviamente que a modernidade e as facilidades, né, que a gente vai ao longo do tempo adquirindo, fazem as cidades crescerem. Mas sem planejamento, Niterói perde a qualidade de vida que um dia teve. Já perdeu. Então, assim, a gente vem perdendo gradualmente essa qualidade de vida que Niterói tinha com um orçamento desse maravilhoso que qualquer prefeito de qualquer cidade do Brasil sonhava em ter na mão. Com orçamento muito menores que fazem muito mais coisa. Fazem muito mais. Você vê que territorialmente Niterói é uma cidade pequena. Então, com esse orçamento, assim, com praias lindas, com potencial turístico lindo, com potencial gastronômico que nós temos aqui, principalmente em São Francisco. Simpático, acolhedor. Niterói, a cidade de sorriso, um povo que acolhe todo mundo, né? Nós tivemos até um incremento da rede hoteleira. Hoje nós temos hotéis muito bons na cidade, né? Eu acho que eles suprem a necessidade que o turismo tem em Niterói.
e que também não é explorado, né? Exatamente, uma cidade nem aqui um pouco. ao ladinho da capital, Rio de Janeiro, que recebe turistas do mundo todo, o ano todo, e nós não conseguimos absorver esse turismo para Niterói, justamente porque não há um planejamento da Não cidade. tem um planejamento. Agora, muito desses problemas, na minha visão, é causado também por causa de uma Câmara de Vereadores, onde você não tem vereadores que literalmente brigam pela cidade, e sim pelos seus grupos políticos. A gente tem uma base de vereadores hoje, em Niterói, que já é histórico, que acompanha o governo nesses 10 anos. Foram criadas as secretarias regionais e aumentado, cada governo que vem aumenta o número de secretarias. Hoje já são mais de 60 ou 67 secretarias, tanto regionais quanto as outras, como uma forma que a gente está vendo no governo federal e se repete em todo o governo de esquerda, que é a cooptação por cargos de toma lá da cá. Niterói tem esse problema e sempre teve esse problema. E tem um índice de abstenção de voto muito grande. Mais de 30% das pessoas não votam. Como é que você vê essa questão e qual você acha que seria uma solução, no caso, para o grupo político conservador de direita, tentar reverter esse quadro, principalmente na Câmara dos Vereadores? Não, eu sei, eu até vejo que isso transcende a bandeira, se é de direita, se é de esquerda. Eu assim, critico muito o modo como a esquerda governa as suas cidades, os seus estados e os seus países, que ela consegue o governo, né? Eu critico, eu não concordo. Dado o número de secretarias que aqui tem para apadrinhamento político-partidária, né? Então, assim, isso traz um custo muito grande para a cidade. Agora, o que eu vejo é que um pensamento mais conservador, que postula governar a cidade, precisa primeiro de unidade. Exatamente. Né? O sistema eleitoral, ele é muito bem montado para que quem está no comando permaneça no comando. Né? Você ter uma oposição a um grupo dominante é muito complicado, e Niterói é prova cabal desse fato. Força da máquina força da máquina pública eleger seus candidatos. Em eleger e reeleger seus candidatos. Né? A gente sabe que a cidade é loteada, né? A Niterói não tem subprefeituras, ela tem secretarias regionais, né? Administrações regionais. Cada vereador normalmente domina um bairro, uma região, né? Ali estão seus cabos eleitorais, ali eles utilizam da máquina da prefeitura para as necessidades da população. Então, assim, é muito fácil que eles se reelejam, né, e que mantenham aquela localidade sob o seu comando, porque eles têm a máquina na mão para suprir essas necessidades. Mas, assim, o voto de Niterói é um voto muito qualificado. Aí entra o grande número de abstenções e de quem não está votando. Eu acho um erro, né? Eu acho um erro. Todo mundo quer um país democrático e a democracia nos impõe deveres também. Um dos deveres é a gente votar. Não adianta ficar na rede social reclamando se eu não participo. Não vou votar porque é todo mundo igual. Então os iguais vão governar a sua vida eternamente. Não adianta reclamar do trânsito, não adianta reclamar da sujeira da cidade, das ruas esburacadas, não adianta você reclamar. Né? Niterói, repito, uma cidade muito rica, cheia de problemas. Saúde, com postos de saúde sem condição de atendimento, educação, quase 3.800 crianças fora das creches. Hoje mesmo eu recebi 2 pedidos. Pô, você não tem como alguém me ajudar? Tal. Tem um que precisa trabalhar, não tem uma creche para o filho. Eu fiz a inscrição, ele está em tem 400 e tantas pessoas na frente dele. Falei, querida, e a propaganda de Niterói diz que Niterói, em nível escolar, está propaganda Niterói é país de primeiro mundo nas propagandas, né? Raposo, nós vamos para um breve intervalo. Você que está nos assistindo aí, não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe o que é um e-book? Um e-book é um livro totalmente digital. Agora você pode ter a comodidade de ter na palma da sua mão a nossa livraria. Navegue nesse universo digital. Milhares de títulos você pode ler em qualquer lugar com seu aplicativo digital. Você agora pode expandir a sua biblioteca com promoções, preços super acessíveis e especiais e entrar nesse universo do livro digital. Seja bem-vindo, acesse nosso site, navegue em nossos títulos e divirta-se.
Estamos de volta com o CA News Entrevista. Estou aqui com meu amigo Raposo, para você que chegou agora e estamos fazendo uma entrevista sobre a política da cidade de Niterói. Raposo, ano que vem nós temos eleições municipais. Como você está vendo essa conjunção política em Niterói, tanto da oposição, que está se formando um bloco, quanto da candidatura do Rodrigo Neves, que já anunciou que vem candidato de novo à prefeitura, mesmo com todos os processos e ter sido preso, mesmo assim ele ainda parece que é o dono da cidade. Como é que você vê essa conjunção, primeiro do lado conservador, do pessoal da oposição da cidade? Bom, Emi, como a gente já debateu no bloco anterior, Niterói tem suas particularidades, né? A máquina é muito poderosa, tanto que venceu a última eleição no primeiro turno. Uhum. Obviamente é através de uma conjuntura. Um alto índice de pessoas que não participaram da eleição, porque votaram nulo ou não votaram, e a divisão de votos, né? Então você tem em Niterói o grupo do governo, que são basicamente 16 vereadores, dos 21, 16 vereadores apoiam, então ramificam a campanha pelos bairros e pela cidade. Você tem um prefeito no exercício do mandato, que é o Axel. Você tem um ex-prefeito que elegeu o Axel e que agora está dizendo que também é candidato. Você tem uma altura inchada com a caixa preta que ninguém sabe a quantidade de pessoas que estão lá. Dentro desse cenário, nós temos hoje 2 vereadores de oposição independentes, o Douglas Gomes e o Daniel Marques, e temos 3 vereadores do PSOL, que eu chamo de uma oposição identitária, né? Eles discutem muitos assuntos, mas eu não vejo nada de efetivo, sempre lançam candidatos, e votam com o governo sempre também, lançam, na base, a maioria sempre lançam um candidato a prefeito, para que ajude no voto de legenda e eles consigam reeleger seus 3 vereadores e dali fazerem campanha para os seus estaduais e para os seus candidatos à majoritária e assim sucessivamente. Então, assim, essa divisão favorece o governo, a gente sabe disso, com certeza, né? Favorece o governo. Eu tenho esperança que o grupo de oposição, da oposição qualificada, lance um candidato, né? Estou trabalhando para isso também, né? Juntamente lá com o vereador Douglas, o vereador Daniel Marques, um grupo de amigos, um grupo de peças importantes nesse tabuleiro. Nós temos conversado diariamente sobre isso, nos reunido com os vereadores de oposição, reunido com os dirigentes partidários de oposição que não fazem parte do governo, tentando uma interlocução junto ao governo do estado, né? Lembrando que Rodrigo Neves foi candidato contra o nosso governador Cláudio Castro, né? Na cidade disseminou vários boatos, ilações sobre a integridade do governador, a posteriori, na mudança do candidato a vice, também atacando o atual vice, o Thiago Pampolha. Mas nós assistimos há pouco tempo uma reunião em que ele, juntamente com Axel, e o seu deputado foram ao Palácio Guanabara e ele disse na cidade que foi pedir desculpas pelos ataques proferidos à candidatura. Obviamente que aí tem interesse partidário de manter o PL, que hoje é o partido do governador, e que na cidade tem oposição. Na cidade somente o vereador Douglas é oposição, né? Tem mais 2 vereadores que foram eleitos pelo partido, né? Ou melhor, um vereador eleito, que é o Beto, e o Atratino, que acabou assumindo. O Beto assumiu a secretaria, o Atratino assumiu o mandato, e o Douglas, que depois ele foi eleito por um partido e depois transferiu-se para o PL como vereador de oposição. Repito, a gente tem trabalhado muito, conversado com todas as forças políticas de oposição, com lideranças, com segmentos, tentando criar uma candidatura e que não aconteça o que aconteceu em 2020. Que teve um racha entre... Porque aí é o que eu sempre digo, a política é boa. Você tem os deputados também que se elegeram, que são de Niterói, não se elegeram exclusivamente Niterói, mas são deputados que moram aqui. Que fazem parte do jogo político também. E assim, nós temos a gente o caso precisa ter unidade. Do Jordi, né, que foi reeleito agora, deputado. Eu ouvi o Salema, que não é de Niterói, foi comandante lá no São Gonçalo, foi deputado, já está... Comandou o 12º também aqui em Niterói. Mora em Niterói, né? Mora agora, mas não é aqui. Mas ele já está se lançando também candidato. Então, o que eu vejo
Assim, lançar candidatura qualquer um pode lançar. Mas né? não há, agora, a candidatura. A candidatura ela tem que nascer naturalmente. Né? Não é assim, eu quero ser candidato, vou ser candidato. Né? Quando isso acontece, você, infelizmente, não tem uma candidatura madura. Mas você acha que isso não atrapalha a formação de uma colisão, de um grupo? Faz parte do processo político, né? Quem faz parte do game, do jogo político ou está inserido nele, faz parte, é legítimo querer governar a cidade, lançar legítimo, o seu nome. Mas, para a gente lutar, no caso, a questão dos conservadores, lutar contra a máquina pública, lutar contra esses anos de governo, eu acho não deveria tirar um pouco essa questão do querer ser candidato, e sim juntar força, e dentro dessa força, desse grupo, que o nome mais favorável, que tenha mais aceitação, tanto no grupo político quanto nas ruas, não seria mais vantajoso e menos egoísta ter essa união para lutar contra a máquina? Não, sempre. Porque você se lançar candidato, aí um vem e se lança, o outro vem e se lança. Primeiro você já confunde a cabeça do eleitor, no caso, vamos botar a direita, os opositores da direita, você já confunde a cabeça do eleitor. Você dá a oportunidade da esquerda falar, lá, só pensa nele, está precisando do grupo dele, não tem um pensamento coletivo, coisa que eles têm. A esquerda tem esse pensamento, eles andam de mão dada para cima e para baixo, no ruim e no bom, eles estão juntos. Coisa que nós da direita, conservadores, não temos isso. Como é que você acha que pode ser feita, no caso, a tentativa dessa união entre as forças políticas eleitas? Vamos colocar assim, nós temos deputados, vereadores eleitos, que são da cidade e já estão colocando o nome para vir candidato. Como é que você acha que pode ser feita essa união em prol de um bem comum, que é a cidade de Niterói, é resolver os problemas, porque politicamente cada um pode fazer o que quiser, mas como Niterói vem sendo há muitos anos governado pelo mesmo grupo, chegou a hora de um outro grupo mostrar... A política como a vida, ela é cíclica, né? Exatamente. Tem o seu período, eles estão no período de manterem um representante desse grupo aí no comando da cidade. Mas assim, não é uma tarefa fácil, né? Não porque é. Política, normalmente, ou o melhor, é que fosse um projeto coletivo e não pessoal, né? Então, assim, nós temos alguns nomes aí, partidos procurando o vereador Douglas, por ter sido a maior voz de oposição nesses últimos... E muito bem votado para deputado governo, na cidade. Teve uma votação muito expressiva. 15 mil votos, né, em Niterói? 15 mil votos, quase 16 mil votos só na cidade, 28 mil votos, quase 29 no total. Tem sido uma voz muito forte contra os problemas que essa cidade enfrenta por conta desse atual governo. Tem o vereador Daniel Marques, também hoje já exercendo mais um mandato, já havia sido vereador, já foi secretário municipal, milita muito na área ambiental, na área de defesa dos animais, conhece bem a cidade, tem feito também uma oposição muito qualificada, pontual, também é um nome a ser pautado. Obviamente o deputado federal Carlos Jordi, pela expressiva votação que tem na cidade, né, segundo mandato como deputado federal, obviamente também é um nome. Você citou o Coronel Salema, infelizmente perdeu a eleição para deputado estadual, não conseguiu se reeleger, mas também é um nome também, faz parte do processo, é uma peça nesse tabuleiro importante. Bom seria que todo esse grupo estivesse unido. Né, em torno de um projeto. Temos conversado com vários, vários desses nós já sentamos, já conversamos com partidos, estamos conversando com outros deputados, temos conversado com muita gente, a gente tem feito o dever de casa, né? Em cima de um projeto coletivo, né? E que a cidade entenda que é um projeto coletivo, não é um projeto pessoal. Exatamente. Né? Cada um, o Douglas exerce o mandato dele, Daniel também, são vereadores com um alto índice. Aguerridos. Um alto índice dentro do seu eleitorado de aprovação, né? Tem desempenhado um bom papel. Se fossem candidatos ou se forem candidatos a vereador, tem muita chance de reeleição com facilidade. Tem o deputado Carlos Jordi, com uma votação muito expressiva. Hoje é uma voz nacional, né? Também ativo nas redes sociais, e outras peças. A gente tem conversado com vários companheiros, ex-presidentes de partido, ex-candidatos, suplentes de vereadores. Uma coisa que eu acho que é importante vai ser o posicionamento do governador do estado, Cláudio Castro, na eleição de Niterói.
porque você lutar contra uma máquina inchada como é a máquina Niterói e já azeitada dentro do esquema que ele já tem, eu acho que a função hoje do Cláudio Castro, na minha opinião, até da questão do PL e das lideranças do PL, é botar a mão e tentar fazer essa união em prol de um projeto coletivo. Seria um sonho. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Ele sim, eu acho que conseguiria unir esse grupo em prol de um apoio do governo do estado a uma candidatura para brigar contra uma prefeitura. Eu tenho assim, as minhas teorias com relação a Niterói, né? Até por ter sido eleitor, colaborador, admirador do Jorge Roberto, ao longo dos seus mandatos, o Jorge ganhava a eleição por Niterói. Mas o Jorge... Sem necessidade de apoio de governador, Exatamente. Sem necessidade de apoio de presidente da República. Jorge em era o 2008 ganhou no primeiro turno de Rodrigo Neves, que tinha o apoio do presidente Lula, né, do governo, do PT no auge. E mesmo assim Jorge ganhou no primeiro turno. Tem uma relação muito profunda, muito íntima, muito ligada à cidade. Então assim, Niterói tem suas particularidades. É uma cidade com voto qualificado, né? Aqui nós temos a UF, uma universidade federal. Então nós temos muitos acadêmicos na cidade, intelectuais. Não você tem a questão do voto, mas em questão de estrutura, vamos botar assim, porque a prefeitura usa a estrutura. Sim, não fala muito alto. A máquina fala muito alto. Então... Mas assim, hoje com a rede social, né, e com programas como esse, que a pessoa tem a possibilidade de estar em casa ou na internet assistindo esse programa, como outros programas, ela vai se posicionando, né? Porque assim, chega uma hora que as pessoas estão revoltadas. Ninguém consegue entender uma cidade rica como Niterói com crianças fora da escola. Já chegou esse ponto. Né? Ninguém consegue entender uma cidade rica como Niterói sem medicamento nos postos. Hospitais com UTI. Hospitais há pouco tempo sem fralda descartável, sem condições de atender. Telhado, goteira, hospitais nesse calor do Rio de Janeiro. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Com goteira, né? Assim, com dificuldade de atendimento da população. Então, assim, obviamente, quem mais sofre é o cidadão niteroense mais pobre, né? É o que mais sofre. Mas será que os demais cidadãos da cidade não estão observando isso, não estão vendo isso, não estão se revoltando contra isso? Eu acredito que sim. Então, assim, eu acredito que se houver uma unidade das forças de oposição na cidade, nós teremos uma candidatura muito forte. Uma candidatura muito forte, mais forte do que as anteriores, quando esse grupo que aí domina a cidade conseguiu vencer a eleição. Essa é a minha esperança, esse é meu trabalho, essa é a articulação que eu, como outros companheiros, estamos fazendo, no afã de que em 2024 nós teremos uma candidatura legítima e com condições de ganhar o governo dessa cidade para, de fato, mudar, romper com a hegemonia da esquerda. Totalmente, quebrar esse ciclo, desmontar essa estrutura populista que assim usa o dinheiro, na realidade, para uma manutenção de poder. Manutenção de poder. Niterói era para estar anos-luz do que nós estamos. Anos-luz, um centro da cidade bonito, bem iluminado. Niterói era para ser a Sydney. Era para ser, né? Era para ser assim. É triste falar isso, né? Mas é verdade. Mas assim, precisamos revitalizar essa cidade. Da Zona Norte, a região oceânica, uma região que cresceu muito, com praias lindas, e até hoje ninguém solucionou o problema da Lagoa de Piratininga, da Lagoa de Itaipu. É um problema assim, já crônico. O atual prefeito é ambientalista, pelo menos se diz ambientalista, foi funcionário do INEA. Está com uma obra embargada lá no canal obra embargada. Camboatá ali, em questão ambiental, no retorno de Camboinha. Não se resolve esse problema ali, não sei. É tão simples. Falta vontade. Deveria ser simples, né? Vontade política. Então, assim, eu não sei quais são os compromissos que fazem com que esse governo não solucione isso. Então, Emi, tem muito problema. Niterói está com muito problema. Não são problemas impossíveis de se resolver. Com o orçamento que Niterói tem, um bom gestor, primeiro fazendo um choque de gestão, diminuindo drasticamente essa máquina de secretarias. Né? Niterói é a cidade do Brasil com o maior número de secretarias. Nós temos mais secretarias do que o governo federal tem de ministérios. Só para você ter uma noção do que a gente está falando. Né? Qual o gasto, qual o custo disso? O custo disso para nós contribuintes. Qual o retorno disso à população? O que esses secretários regionais fazem? Você tem Secretaria de Meio Ambiente. Você tem Secretaria de Meio Ambiente e tem a Secretaria do Clima. Exatamente. Né? Que deveria ser uma coisa só. Uma coisa única. Então, assim, Niterói tem desafios grandes, Carlos Emir. Mas não impossíveis de ser impossível de se resolver. Muito pelo contrário. Não, eu acredito. O orçamento que tem. O que falta é você acabar com essa hegemonia,
de inchaço de máquina, de governo do toma lá da cá, e colocar um governo focado à solução dos problemas da cidade. Raposo, o programa está chegando ao seu final, o papo está muito bom, já vou deixar aqui o convite aberto para voltar outras vezes mais na frente, para a gente continuar com esse papo falando sobre a política da cidade de Niterói e falando de como está caminhando essas uniões e conversas dentro do cenário político. Eu quero agradecer a você a presença aqui, meu amigo Raposo, de longa data, e mandar um recado aí para todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos em 67 municípios, parte de Minas e no Espírito Santo também, com o programa no CA News TV, entrevista, né, na Rede TV+, TV Arte HD. Manda um recadinho final para quem É um prazer estar aqui com você, discutindo, principalmente falando da nossa cidade, da minha cidade que eu amo. Um abraço a todos os telespectadores, a você. Espero realmente retornar. Vamos levantar essas questões, Emi, que eu acho muito importante. E quem quer seguir o Raposo nas redes sociais? Nas redes sociais, botou Alexandre Raposo, você vai me achar, ou no Instagram, ou no Facebook, nas redes sociais. E a gente bate aquele papo e vamos interagir. E eu deixo aqui o meu abraço e espero voltar em breve. Tranquilo. Então, nós ficamos por aqui com mais um CA News Entrevista na Rede TV+, TV Arte HD.